Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Eu quero desde já agradecer a todos os meus amigos que me ajudam. Muita gratidão pela ajuda de vocês para mim, para com a minha família e para com este trabalho. Eu não tenho palavras para agradecer a generosidade de todos vocês. Muita gratidão do fundo do coração. E eu quero agradecer a todos os amigos que nos assistem, independente do dia, da hora e do lugar. Muito obrigado pela atenção de vocês, por sacrificarem um pouco da atenção de vocês. Eu faço esse trabalho com muito amor, com muito carinho e respeito a todos vocês. E espero que vocês tenham começado bem a nossa série sobre arcanjos e anjos. Tivemos aí o nosso primeiro vídeo, foi um vídeo onde eu pude fazer algumas comparações sobre o ponto de vista tridimensional. O ponto de vista tridimensional, ele engloba ali as religiões, a forma como é apresentado nos dogmas, a forma como o homem em si mostra tudo a respeito, na sua ótica, na sua visão religiosa, sobre anjos, arcanjos, serafins, que eu até fiz uma brincadeira com vocês, sobre os querubins. Então, eu tento mostrar para vocês, e às vezes muitas pessoas não conseguem compreender. Eu digo para vocês, meus amigos, o canal tem centenas de vídeos e séries que trouxeram informações muito importantes, informações muito fortes, informações que seriam necessário vocês assistirem essas séries, tá? Série Safira, Guerras em Orion, vocês entenderão muitas coisas, principalmente na série Safira e na série Guerras em Orion. Como eu sempre digo, aqui essa região pertence a Orion. Então é muito importante a vocês que vocês possam estar inteirados, com o que se foi dito nas guerras em Orion. Porque essa forma de mostrar as coisas, para as pessoas que já assistiram essas séries ou outros conteúdos e vídeos, é muito importante para não surgir perguntas que você claramente vê em que as pessoas querem tirar deduções pelo vídeo que assistiu, mas não pela pesquisa, a busca de informações que já vem nesse trabalho há longo tempo. Gostaria eu de poder responder todas as dúvidas, mas infelizmente algumas dúvidas são de vídeos, séries que já estão respondidas com muita clareza. Então não posso, infelizmente, sacrificar aqueles que aqui já estão há muito tempo inteirados dessas informações e dar o progresso, a continuidade das informações que eu trago no trabalho de despertar de consciência cósmica, e para justamente buscarmos, para respondermos novamente às pessoas, deixa eu matar um bichinho aqui, respondermos novamente algo que já foi dito. Então eu aconselho série Safira, série Guerras em Orion e tantas outras séries que já está muito bem claro, todas as perguntas aí que eu vejo. Então o trabalho ele tem que seguir, ele tem que ter continuidade, é isso que a gente faz. E eu trouxe as informações, sobre os arcanjos, falei sobre suas espadas serem parte do próprio, digamos, corpo, cristal do Elohim. Falei muitas coisas. Nós já tivemos vídeos sobre Moark, até surgiu perguntas. Algumas perguntas você percebe que já estão respondidas.
e até mesmo algumas perguntas no próprio vídeo já estão algumas respostas. Nós podemos fazer umas observações complementares, e é o que eu vou fazer nesse vídeo na parte 2, que vai abranger ainda mais a perspectiva e consciência de todos vocês. Eu recebi, né, uma pergunta de uma pessoa no e-mail de relatos e disse: boa tarde, Marcelo, vou fazer a você uma meia retórica, né? As outras denominações, como serafins, potestades, principados, tronos, dominações, virtudes, estes nomes é que foram dados pela Igreja Católica ou ele existe? Olha, sobre muitas coisas que eu disse, por exemplo, sobre serafins, isso daí já é invenção, não vou dizer da Igreja, né, Católica, é invenção principalmente, quem mais deturpa tudo sobre anjos, né, a angiologia, como muitos falam, esse pessoal do esoterismo, espiritualistas. Essas pessoas são grandes comerciantes, grandes marqueteiros. Então eles dão cursos, eles vendem muitos livros, ganham muito dinheiro com vendas de livros, palestras. Então eles fazem tudo, né, para adaptar e adequar tudo a respeito disso dentro das suas comodidades e dentro das suas preferências. E é aí aonde esse pessoal deturpa tudo, tudo, para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro em cima delas. E são fanáticos religiosos e muitos deturpam muitos materiais. Isso já se vê já há tempos e tempos e tempos. E muitos colocam ali um pouco do seu achismo, da sua crendice ou da sua comodidade dentro dessas crenças, e até mesmo criando palavras e títulos para o quê? Para vender. Vender cristais, orgonites, vender cursos, livros. Vocês não sabem o quão o comércio disso tudo é poderoso e forte. Então, você precisa estar readequando, aumentando ali o leque de opções para vender livros e conteúdos, palestras. Então, se você traz uma obra e a finaliza, você para de ganhar dinheiro. Então, esse pessoal precisa estar deturpando, manipulando para vender. Só que chega uma certa hora, meus amigos, que a manipulação é tanta, a deturpação é tanta de um e de outro aqui e acolá, que tudo parte para o ramo da loucura. E aí vocês veem materiais extremamente loucos mesmos, pessoas extremamente obsediadas, cheias de vicissitudes. Vocês veem essas pessoas, né, com todas as vicissitudes terrestres, terráqueas, e essas pessoas se dizem espiritualistas e contato com seres das estrelas. Isso, em efeito, causa justamente porque cada um coloca a sua comodidade, sua preferência dentro daquilo que quer mostrar, entendeu? Recebi uma outra pergunta também, que é o foco deste vídeo, porque algumas coisas vão fechar. Fechar o quê? Vão ter ligações, vão se ligar de uma certa forma umas com as outras. Recebi uma pergunta da seguinte maneira. Uma pessoa mandou uma pergunta e disse: recentemente revi Moark. Se vocês não assistiram, Moark também diz sobre Orion e todo o império lá de Orion, né? E lá você diz que a princesa veio escoltada por arcanjos dos reinos ocultos de Orion, e que esses arcanjos seriam capazes de destruir ao Elohim Jeová e seus arcanjos. Então, o que tudo indica, arcanjos são uma guarda pessoal. Sim, isso foi bem claro, deixado bem claro mesmo no vídeo 1 da série Arcanjos e Anjos. Eu deixei claro naquele vídeo que os arcanjos, cada Elohim tem seus 12 arcanjos, que faz a sua guarda e a sua proteção. Então, arcanjos, até citei sobre, né, se existisse uma guerra entre os Elohims, entre os arcanjos de Jeová com os arcanjos daquele Elohim de Saturno,
que quem assistiu ou participou dessa época entende, não temos nenhum Elohim mais em Saturno, nem temos, digamos, Saturno como vocês conhecem, mas houve-se uma época e uma linha temporal que nós trabalhamos nessa linha temporal, onde nós dizemos e nós deixamos claro que tinha um Elohim que estava observando, porque Saturno é um planeta que não pertence ao que chamamos de sistema solar, ele pertence a Órion. Saturno pertence a Órion, ele não é daqui. Ele veio trazido e já, digamos, retornado. Mas o mundo que vocês veem, para quem já assistiu a série Terra Falso Planeta, sabe que temos um papel holográfico muito moderno aí em cima, que simula aí um espaço, um céu que vocês nunca viram. Mas é algo que muitos nem acreditariam devido à complexidade e à modernidade dos seres extraterrestres. Mas vamos voltar aqui. Né? Às vezes eu dou uma olhadinha assim, porque eu estou olhando o painel de uma câmera, que eu estou gravando numa câmera, para a imagem ficar bem bonita, bem bacana, o som bem bacana, o microfone especial para vocês. Então eu dou uma olhada para me ver se está fluindo a nossa gravação, belezinha, tranquilo, então está 100%. Então vamos continuar. Então você dá uma olhadinha, estou verificando o andamento da gravação. Então tudo indica que arcanjos são uma guarda pessoal. Até disse que se existisse uma guerra entre os arcanjos de Jeová com o Elohim que estava lá em Saturno, até disse, né, uma boa parte dessa banda galáctica iria para os ares, devido à potência da guerra entre eles. Então, ao que tudo indica, arcanjos são uma guarda pessoal, mas que deve haver graduação de potência dependendo de quem o serve. Não necessariamente, e eu vou mostrar isso para você, né? Não uma graduação de potência, isso não existe. Ah, um Elohim é mais forte, mais poderoso do que o outro, os arcanjos do Elohim pela qual ele serve é mais poderoso. Não, eu vou citar esse exemplo para vocês. Eu disse para vocês que o núcleo galáctico da galáxia são o que? São cristais. Lembram disso? Eu disse para vocês, meus amigos, até estou com um cristal que eu ganhei de presente da minha amiga de São Paulo. Então eu disse para vocês que temos os planetas cristais. Não é verdade? Os planetas cristais. E quanto mais próximo do núcleo, mais forte é a energia. Órion é uma coisa bem interessante, porque em Órion existe, dentro do que chamamos da nebulosa de Órion, planetas cristais, que são planetas onde habitam os Elohims. Então os Elohims, eles habitam em planetas cristais, e os Elohims são seres como os cristais. Imagina um ser como um cristal cósmico, o poder e a potência. Tudo bem. Agora, vamos dizer, temos aqui um planeta cristal, prestem atenção. Esse é um planeta cristal, tá? Vocês estão me vendo aí, ó. Este planeta cristal que vocês estão vendo, ele é a fonte do poder e energia dos Elohims. Eu estou citando um planeta, são inúmeros planetas. Então nós temos esse planeta cristal, tudo bem. Imagine este cristalzinho, essa pedrinha de vidro, sendo um Elohim. Quanto mais próximo ele estiver do planeta cristal, ele está na potência, vamos dizer que aqui, digamos, seja 1000, vou só dar um exemplo, né? 1000 megatons de energia, ele está a 1000 megatons de energia. Então o Elohim, ele está aqui a 1000 megatons junto do seu planeta cristal. Mas conforme ele vai se distanciando, ele vai se tornando longe, e conforme for o tempo que ele vai se distanciando, ele vai enfraquecendo. Ele vai perdendo a conexão, a energia. Embora ele seja um ser cristal poderosíssimo, mas ele vai o quê? Perdendo a sua plenitude energética. Estou meio resfriado, não liguem não. Então ele vai perdendo a sua plenitude energética. Então quando ele está aqui nos planetas cristais, ele está na potência máxima do seu ser.
E quando ele vai se distanciando, ele vai perdendo o que podemos chamar de glória. Então o Elohim, ele vai perdendo a sua glória, o que é a energia do seu planeta cristal. Então ele vai diminuindo a força dele, mas mesmo ele estando extremamente longe, ela ainda é avassaladora. Então, os arcanjos aqui junto do Elohim, com suas espadas, que fazem parte dos Elohims, o que acontece? Esses arcanjos estão em potência total pela energização das espadas dos cristais cósmicos que eles possuem, que fazem parte do que? Dos Elohims. Então, nesta questão, preste atenção, né? Está aqui, ó. Então, ao que tudo indica, arcanjos são uma guarda pessoal, mas que deve haver graduação de potência, dependendo de quem os servem. Não existe uma graduação de potência. É porque no caso de Moark, no caso específico de Moark, eles vieram numa potência maior. Jeová se distanciando, enfraquecendo-se e perdendo o elo de conexão mental, vou dizer assim, mental, com Órion. Então, quando você está, digamos, em uma unidade com Órion, você mantém a sua força mental, o seu elo mental ligado, direcionado ao seu planeta cristal. Seria um elo energético mental direcionado ao planeta cristal. Então, o Elohim, ele perde o seu elo, que podemos chamar de conexão mental. Ou ele perde o propósito com o que? O seu planeta cristal. E quando Jeová se desligou-se de Órion, que ele partiu de Órion, o que aconteceu? Ele, mentalmente, digamos assim, ele veio a perder a sua conexão com Órion. Então, Órion, ele perdeu um elo mental com Órion e veio embora. Então, Jeová, ele perdeu o seu elo de conexão mental. Ele se desligou do propósito de Órion. Então, isso fez com que ele, digamos, perdesse um pouco a conexão energética com Órion. Mas os planetas cristais, dos planetas dos Elohim, são planetas aonde o quê? Aonde eles absorvem uma energia. Então ele cortou, então ele estava com a que ele veio. Só que com o passar do distanciamento, estando distante, isso vai se tornando, digamos, mais fraco. E com isso vai perdendo a conexão. Então, por isso, no caso de Moark, quando Moark, né, veio, isso tem o vídeo chamado, para quem não entender, assista o vídeo chamado Moark. Então, nos canais, seja no Marcelo Marins ou no Chamados a Despertar. Então, o que acontece? Os Elohims estavam em conexão total com Órion. Então, eles estavam mais energizados, mais em união com Órion, mais em, digamos, mais em unidade com Órion, e com isso eles estavam, digamos, com as suas baterias cósmicas mais fortalecidas, mediante que o Elohim desses arcanjos estava em Órion. Pelo Elohim estar em Órion e os arcanjos terem sido cedidos para essa missão, e eu vou explicar o porquê que eles foram cedidos, esses arcanjos, para a missão de Moark. Bem interessante isso. Então esses arcanjos saíram de Órion com Moark para vir aqui. Então, vocês compreendem que tanto a espada dos arcanjos, que é parte daquele Elohim que os cedeu, elas estavam extremamente energizadas, em união e em propósito com Órion, é ou não é? Pô, é verdade, Marcelo, porque essas espadas
o seu Elohim estava na própria Orion. Então a energia estava, como eu disse para vocês, né? A energia estava a 1000 megatons, um exemplo. Então as espadas estavam a 1000 megatons. Enquanto os arcanjos de Jeová já estavam com a sua unidade enfraquecida junto com o Elohim. Então é isso que vocês vão perceber, que na realidade, quando todos estão em Orion, todos os Elohims e os arcanjos, todos têm a mesma força, a mesma potência energética, a mesma união com Orion. Então eles estão na mesma frequência, formando ali, então, o que podemos chamar de uma unidade oriana. Os Elohims e os seus arcanjos, que são os seus... Cada Elohim possui seus 12 arcanjos, na qual faz a guarda do seu próprio Elohim. Bem interessante isso. Agora, vamos continuar. Mais sobre um questionamento. Então, que tudo indica, arcanjos são uma guarda pessoal. Espera aí que o celular travou. Mas que deve haver uma graduação de potência dependendo de quem os serve. Não existe uma graduação de potência. Todos são iguais. Tudo, digamos, é uma grande fraternidade. E todos são iguais e poderosos por igualdade. Os que servem aos reinos ocultos são diferentes dos que servem aos Elohims. Aí paira um seguinte questionamento, uma dúvida. Então, digamos assim, os que servem aos reinos ocultos são diferentes dos que servem aos Elohims. Então está existindo um parâmetro de raciocínio. Peraí, então reinos ocultos possuem arcanjos e Elohims possuem arcanjos. Mas aí é que tá. Então deixa eu só falar para vocês. Então os que servem os reinos ocultos são diferentes dos que servem os Elohims. Foi o que compreendi ouvindo aos 2 vídeos. Vocês sabem o que é oculto? Oculto é algo que não faz parte do interesse ser conhecido. Reinos ocultos, vou explicar para vocês o que são os reinos em Orion. Eu disse para vocês que nós temos os 7 Yadins. Tem o vídeo nos canais falando sobre os Yadins. Temos os 7 Yadins, que são os deuses dragões primordiais, seres primordiais, né, do 6º universo. E os Yadins têm 7 em Orion. São os deuses dragões de Orion. Abaixo dos Yadins, nós temos os Elohims, é uma hierarquia, uma escada. Abaixo dos Elohims, nós temos os reis e rainhas de reinos de Orion. E abaixo dos reis e rainhas, nós temos ali, digamos, o povo, as civilizações orianas. O que eu quero mostrar para vocês fazendo um desenho mais preciso? Vejam bem. Temos os 7 Yadins, que são os deuses dragões de Orion, e temos os Elohims e os reis e rainhas. Cada Elohim é responsável por um reinado. Então nós temos, eu já disse para vocês que nós temos, digamos, milhares ou milhões de Elohims e temos milhares e milhões de reinos em Orion. E os reinos em Orion é a seguinte: cada Elohim está sobre a autoridade e administração de um reinado. Então, por exemplo, Jeová tinha o seu reinado. Já viu o que aqui fala assim, o reino de Deus? Eis que habitarás no reino de Deus, no reino de Jeová, não é por aí? Então, cada Elohim tem o seu reinado. E o Elohim, ele chama para si um rei e uma rainha, que são constituídos as realezas de Orion. Então tem o rei, tem a rainha, e tem seus filhos, príncipes e princesas, e depois
a população, a civilização de Órion. Mas o que é mais interessante, que cada estrutura eloínica possui um reinado. Se nós tivermos, vamos um exemplo, 100 Elohims, temos 100 reinados em Órion. E temos ali 100 reis e 100 rainhas e 100 povos, civilizações que estão sobre uma linha de autoridade. E cada Elohim mantém uma linha de autoridade sobre o que chamamos de uma linhagem dentro de Órion. Órion é extremamente organizada, ela é extremamente toda constituída de regras, muito bem elaborada. Órion é um exemplo para a galáxia. E aí de organização. Então cada Elohim tem sobre o seu, digamos, a sua administração um reino. Então ele é um Elohim de um reino. Então o que ele faz? Ele seria a ligação espiritual cósmica, a ligação com os Iadins, que os Iadins são deuses de Órion, né? Então o Elohim, o que ele faz? Ele pega aquele núcleo, aquela célula de Órion, de civilizações, milhões, milhares de planetas e raças de Órion, aquele determinado Elohim, ele constitui, é como se fosse uma pirâmide. Temos o Elohim, temos os reis e rainhas, e temos aqui as civilizações. Então, essa faixa faz uma ligação que o Elohim é o porta-voz espiritual desses seres. É como se ele fosse o pai espiritual, digamos. Para você entender dentro do que temos da terceira dimensão, ele é o pai espiritual, a unidade de ligação espiritual cósmica. Eu falo espiritual, mas é uma coisa muito mais elaborada. Mas eu falo espiritual para vocês entenderem dentro dos moldes tridimensionais. Então ele faz essa ligação que se eleva, por exemplo, aos Iadins, que são os deuses que alimentam Órion. Então o Elohim ele tem esse papel. Então cada reino temos os seus povos, temos os seus reis e rainha, né? Tem o rei e a rainha, e tem o Elohim correspondente. E o Elohim correspondente ele serve de ligação entre os deuses e os povos de Órion. Então temos aí, digamos, vamos dizer, milhões de reinos em Órion. Órion é muito grande. Então é uma linha totalmente dividida, muito organizada. Então cada Elohim ele é responsável por um reinado, e as civilizações que estão sobre a guarda e a proteção daquele reinado, e são inúmeras civilizações draconianas, reptilianas, então todo aquele aglomerado de planetas e povos que está dentro daquela faixa de reinado está sobre a orientação daquele rei e rainha, que tem a ligação com o seu Elohim, que faz a ligação com os deuses de Órion. Muito parecido em alguns detalhes com a galáxia de Satã, dos Argons. Isso vocês vão ter essa referência também, parece muito, porque é uma organização draconiana. Então eles fazem essa ligação, tudo bem? Daí, vamos ver se vocês são bons para pensar. Daí você vai deduzir e você vai saber que, olha que interessante, quando nas guerras orianas os Elohims estavam conectados uns aos outros para a grande investida de ataques da galáxia de Satã, e os Iadins estavam só observando os Elohims e dizendo: nós criamos vocês e vocês têm que provarem serem dignos de serem nossa criação. Isso eu não revelei para vocês. Mas mediante aquele grande ataque que Jeová se encontrava, olha a revelação, olha a novidade que vem por aí. Quando ali naquela unidade, Jeová prestes a se sucumbir, destruir, para se sacrificar por Órion, na conexão com seus arcanjos,
os próprios arcanjos, levantando suas espadas, a arremessaram todos de uma vez. E essas espadas fizeram o que? O deslocamento. Retiraram Jeová, desgrudaram-no daquela mega monstruosa estrutura elohínica. Vou só trocar a bateria da câmera que está acabando, pessoal. Eu dei uma trocada na bateria aqui da câmera. Mas como eu estava dizendo, naquela imensa guerra, naquele momento em que estavam aquela unidade gigantesca da união, né, como uma mesclagem, uma unidade, uma união de grandes seres de cristais, quando prestes a sucumbir aquele, digamos, monstruoso mega Elohim, né, os próprios arcanjos de Jeová, vendo que o seu Deus, ou o seu Lorde, estava para sucumbir e ser destruído, os arcanjos arremessam suas espadas. E essas espadas, que fazem parte do próprio Elohim, causam uma grande explosão, desafixando, retirando, descolando o seu Elohim daquela unidade, poupando assim que o seu Elohim se sacrificasse ou fosse sucumbido. Então nós percebemos aí algo que não foi mostrado, como uma grande participação dos arcanjos de Jeová e a sua fidelidade ao seu Lorde, o seu apego, o seu apreço, a sua veneração ao seu Lorde, ao seu Deus, pela qual eu já disse que os arcanjos, eles possuem uma fixação, eles possuem uma adoração, ovacionam o seu Elohim, pela qual eles o servem. Então, porém, vocês percebem que com a interferência dos arcanjos, Jeová se desgrudou daquele grande, digamos, aquela grande unidade elohínica de cristais, que eram os próprios Elohims, e assim ele se retirou de Órion, junto com os seus arcanjos. Mas vocês sabem por que Jeová ele se retirou de Órion? Sabem por quê? Porque Jeová ele percebeu que ele não se identificava de uma certa maneira mais com aquela Órion. E olhem só, Jeová ele quis poupar seus arcanjos, porque mediante a interferência de seus arcanjos naquela grandiosa e estrondosa guerra, e os arcanjos tendo feito isto, interferindo para poupar o seu Elohim, Jeová sabia que Órion iria querer assim punir os seus arcanjos. Então foi muitas coisas somadas juntas que fizeram com que Jeová desistisse e partisse de Órion. E sabes quais foram os dracos reptilianos ou a comitiva de Jeová? Tentem adivinhar. Os dracos e reptilianos que o seguiam nada mais são do que o reino pela qual ele era responsável. O Elohim responsável pelo reino. Então vocês veem que todos os dracos e reptilianos daquela comitiva pertenciam ao reinado pela qual Jeová era, digamos, o grande sacerdote deles, que era a conexão deles através de Jeová com os deuses de Órion, os deuses dragões. Então vocês percebem que a retirada de Jeová de Órion se deve a muitos fatores somados juntos. Então, quando o Elohim correspondente ao reino se retira, eles vão atrás. Seriam os súditos dracos e reptilianos daquele reino
querem seguir ao seu Elohim. Porque o Elohim passa a ser também como um Deus deles. Então, o Elohim correspondente ao reino, ele se torna como um Deus. E é aí que eles querem o quê? Eles querem segui-lo por amor e devoção a ele. Entendem por que o Elohim sai e uma grande comitiva vem atrás? Porque eles estavam seguindo o que para eles era um Deus. Porque gerou-se uma identificação energética, uma unidade energética se criou. E é aí aonde quando o Elohim, que na qual eles tinham uma afinidade, porque ele era a ponte de conexão com os deuses de Orion, quando ele sai e abandona, todos aqueles querem seguir ao que para eles também é um ser Deus. E existia uma cumplicidade energética, uma afinidade energética entre Jeová e todos aqueles. E aí eles o seguem. E aí eles partem junto a ele, o seguindo. Porque existia uma conexão, uma unidade energética entre eles. Vocês conseguem agora ajuntar inúmeras peças de um grande quebra-cabeça. Porque Jeová se desligou-se daquela unidade elohínica por interferência dos seus arcanjos. Jeová não concordava mais com os métodos de Orion, e juntando a punição que sobreviria sobre um conselho oriano sobre os seus arcanjos, Jeová quis poupar os seus arcanjos. E partindo-se em retirada, os súditos, ou aqueles que haviam ligação espiritual, digamos assim, com Jeová, o seguiram, porque tinham mais conexão com ele do que com os deuses, né, os Iadins, porque como o Elohim é a conexão, a ponte energética, então ele, somente ele tem contatos aos Iadins. Só algum rei ou rainha pode ter algum tipo de contato mediante a ponte de ligação através de um Elohim, mas isso é raríssimo, extremamente raro de acontecer. Então, a unidade Deus soberana deles é o Elohim, que faz a conexão com os Iadins, mas é uma coisa só entre eles. A unidade abaixo não participa. Ela recebe os frutos energéticos distribuídos pelo Elohim. Então, por isso, fica mais evidente a ligação energética com o Elohim do que com o próprio Yadim. Olha só que interessante como o Elohim passa a se tornar o Deus daquele povo por identificação energética. Porque existe o Yadim, mas a conexão ela é privada, somente Elohims e eles. E o Elohim é que transmite. Então, na prática, eles só ouvem e são instruídos pelos Elohims. Por isso a conexão. E na partida de Jeová, todos o seguiam, digamos assim. Por isso Moar que veio. E uma coisa interessante que eu quero elucidar para vocês é sobre isso, né? Algumas pessoas podem pensar assim: os que servem os reinos ocultos são diferentes dos que servem os Elohims. O que são os reinos ocultos? Tudo são reinos, como eu expliquei. Temos um Elohim que tem o controle e o comando de um reino. E ali são milhões ou milhares de Elohims e reinos e súditos, cada qual com a sua ligação, sua célula, digamos, espiritual com o seu Elohim, que faz a ponte com o Yadim, o deus de Orion, ou os deuses, né, primordiais. O que são os reinos ocultos? Na partida de Jeová, e ali praticamente o reino quase todo o seguiu, o que acontece? Outro reino cedeu seus arcanjos
para Moarque vir aqui buscar e ter uma palavra de conscientização com aqueles que abandonaram Orion para regressar. Ela veio buscar em nome de Orion, escoltada pela autoridade e a força de outros arcanjos, de um Elohim presente em unidade em Orion, que cedeu seus arcanjos para escoltá-la, para levar de volta aqueles que foram redistribuídos mediante a dissolução do reinado do reino de Jeová, foram reintroduzidos ou foram adotados em outros reinos. Porque foi um reino destituído, ele caiu, ele perdeu, Orion desmanchou esse reino. Olha só que interessante. Reinos ocultos. Reinos ocultos é porque o que é oculto? Aquilo que não faz diferença vocês saberem. Então, vocês já perceberam que eu só trabalho aplicando ao reino de Jeová? Não é assim que eu faço? Eu trabalho sempre aqui na linha do reino de Jeová, que nas religiões mais adâmicas diz o reino de Deus. Então Jeová perdeu o seu reino em Orion, mas quis, de uma certa forma, ter o seu reino aqui. E por isso, tantos seres orianos pertencentes ao que era o reino oriano de Jeová estão aqui cegos, desmemoriados, para não terem reconexão com Orion e desejar voltar a ter a glória de Orion. Então, como estão desmemorizados, esses dracos e reptilianos aqui, uma das artimanhas de Jeová é que eles nunca voltem para casa. Para que, digamos, a unidade de reino, embora extremamente enfraquecida, desgloriosa em relação ao que era em Orion, se mantenha esse reino aqui. Então todos estão no reino de Jeová. Então o reino ele modificou, ele perdeu a sua glória, mas ele coexiste aqui, só que com seres desmemorizados. Por isso se faz necessário a reconexão cósmica para que vocês voltem a ter a ligação com Orion e assim desejem regressar a Orion para voltar a habitar em tempos de glória, glória de Orion. Então, os reinos ocultos são reinos de Elohims. Mas por que ocultos? Porque não serão revelados para vocês. Não farão diferença na vida de vocês. Não acrescentarão em nada na vida de vocês. Não mudarão em nada a existência de vocês a ter conhecimentos profundos sobre esses reinos. Então fica como uma doutrina profunda, uma doutrina oculta que não é necessária ser revelada. Porque nós, o que precisamos saber para termos consciência para mudar aqui é sobre toda a unidade do que foi e o que é o reino de Jeová, na qual todos fazem parte, para que aqueles que aqui estão, dracos e reptilianos, remanescentes que pertencem a esse reino, possam voltar a Orion e habitar na glória dos cristais de Orion. E com isso já aconteceu com o arcanjo, como Martuliel, que regressou a Orion justamente pela necessidade de voltar a ter a glória dos cristais, da energia de Orion resplandecendo em seu ser. Uma coisa que eu nunca disse para vocês, eu acho que eu nunca disse, que no momento em que Arcanjo Martuliel levanta a sua espada para os céus e conclama e diz que está se renunciando ao seu posto de arcanjo de Jeová, ele entrega a espada a Jeová. E aí ele parte em retirada, porque a espada de Martuliel faz parte da unidade de cristal de Jeová, do ser dele. Então Martuliel, quando ele levanta a sua espada, ele faz o que? Ele faz a devolução da espada e parte daqui.
e Jeová não levanta outro arcanjo. Então, o que acontece? O número 12 ele é um número simbólico. Então, arcanjos são a casa de 12, mas Jeová está a cada dia mais e mais e mais, perdendo a sua glória. Embora isso, ele sempre é glorioso, todo-poderoso, ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente aqui na terceira dimensão e na quarta dimensão, e o seu poder ainda é extremamente avassalador, incomparável. Qualquer ser cósmico nessa banda galáctica comparar a ele, somente a outros Elohims. Então Jeová é um Elohim enfraquecido perante os que estão em Órion. E seus arcanjos, embora extremamente poderosos, são arcanjos enfraquecidos comparados aos que estão em Órion. Então, por aí vocês conseguem entender ainda mais a ligação arcanjos-Deus. Deus é o Elohim. E aí vocês veem uma cumplicidade, uma coisa tipo ser um só, uma unidade. E vocês entendem o porquê aqui é considerado o reino de Jeová e as pessoas aqui seus súditos. E por que 90% deste mundo, digamos assim, é constituído por draconianos e reptilianos? Justamente por causa que aqui foi constituído o reino de Jeová com aqueles vindo de Órion dos reinos. Então isso é muito interessante, que isso preenche muitas, digamos, muitos buracos, muitas lacunas que vocês possam não conseguir fazer ligações. Então isso desmistifica também, por exemplo, a ideia de tipo, os reinos ocultos têm arcanjos, Elohims têm. Não, os reinos ocultos são reinos que um dia, para vocês não é oculto o reino de Jeová, porque todos o fazem parte dele e faziam em Órion, mas é o reino de revelação, que é aquele que é revelado a você, por você fazer parte dele e você ter ciência desse reino, porque é essa parte que te interessa para você buscar a sua conexão com o cosmos e com o universo para poder voltar para casa. Então é a parte que te, digamos, interessa em toda essa estrutura e em toda essa história. Espero ter deixado claro, e eu sei que nesta série muitas coisas vão deixando de ter aquelas informações que vocês, poxa, a gente não compreendia. Muitas coisas estão ligando, elas estão se unindo, não é verdade? Então, o trabalho, ele é um trabalho de progresso. Então você vai amadurecendo, você vai ouvindo as mensagens, você amadurece com essas mensagens, você recebe um tanto, você recebe uma quantidade. E com o passar do tempo, você vai amadurecer e trabalhar essa quantidade. Vai lhe gerar questionamentos, vai lhe gerar interesse em desvendar esses questionamentos. E depois lhe é ensinado um pouco mais, para que você possa preencher aquilo que antes era dúvida, mas que vai gerar mais questionamentos. E são os questionamentos internos que você vai amadurecendo com eles e vai preenchendo eles e adquirindo conhecimento, aprendendo, e com isso é o que eu chamo de maturidade espiritual, e compreender cada vez mais o estado de neutralidade que se faz necessário em toda a sua jornada, para que você possa regressar para Órion, regressar para casa. Espero que esse vídeo tenha sido claro. Estou ali mexendo na câmera, a câmera desligou, destravou, mas isso é falta de prática. Mas vou melhorar e vou gravar sempre com esta câmera.
para que se torne cada vez melhor para vocês aí, a informação chegando de forma limpa, chegando de forma bem bacana aos olhos de vocês. Mas nunca se esqueçam, vocês são filhos de Orion. Nunca se esqueçam que Orion chama os seus. Tivemos Moark, que já veio aqui e buscou e levou uma leva, mas agora cabe a você fazer por onde merecer regressar a Orion, e é por isso que esse trabalho de despertar de consciência cósmica, ele é feito com muito amor e carinho, mas você tem que ter maturidade, disciplina e conseguir compreendê-lo dentro da neutralidade, sem deixar com que qualquer parte humana sua subjugue ou tome decisões precipitadas em relação ao que você ouve. Por isso é que eu sempre digo que a neutralidade se faz necessária. E é por isso que nós estamos aqui, para de pouquinho em pouquinho irmos entendendo todo esse contexto, toda essa amplidão e consigamos voltar para casa, mediante que o tempo está acabando. Um forte abraço a vocês, muita paz e muita luz. Não esqueçam de dar o seu joinha. E nos veremos na próxima parte, a terceira parte da série Arcanjos e Anjos. E vou abordar sobre anjos, vou abordar sobre anjos caídos na época de Enoque. E muitas coisas virão aí para abrir ainda mais a mente de todos vocês. Muita paz e muita luz, que o universo conspire a favor de todos. E muito, mas muito obrigado por estar aqui junto da gente. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.